Olá, crianças. Bom dia. Bom, hoje nós daremos início à nossa quinta aula de geografia, tá? Cujo tema é a vegetação. Bom, o que seria a vegetação? A vegetação, tá? Bom, como eu falei para vocês, né, nossa aula de geografia, na segunda unidade, na página 42, 43, 44, 45 e 46. Bom, o tema da nossa aula é a vegetação, tá? O que seria a vegetação? A vegetação é um conjunto das plantas de um determinado local, tá? Ou seja, quando você tem um agrupamento de plantas de várias espécies, isso se chama de vegetação. Quem tem um quintal em casa cheio de plantas? Quem não tem? Quem tem uma varanda com plantas? Bom, tudo isso daí é uma vegetação, porque é um agrupamento, é um conjunto de plantas, tá? Bom, além disso, se há vegetação nos locais em que existem condições para o desenvolvimento das plantas, ou seja, locais com a presença da luz e do calor do sol, de água e um solo com nutrientes e ar, certo? Muitas plantas nascem sem que precisem ser plantadas pelo ser humano, pois a ação do vento, da chuva, dos pássaros, das borboletas, das abelhas e de outros insetos faz com que as plantas nativas surjam nos mais diversos locais. Bom, quem aqui já olhou para um local que não tinha planta alguma e que de repente nasceu uma plantinha? Bom, você percebe que essas plantas elas são classificadas como plantas nativas, ou seja, são aquelas plantas que surgem sem o ser humano precisar plantar, certo? Sem precisar de um cultivo, de local, enfim. Elas surgem com o quê? Com a força da natureza, ou seja, todos os tipos, né, tanto de animais quanto de inseto, a ação do vento, enfim, tudo isso contribui para que essas plantas elas possam surgir, ou seja, elas são consideradas plantas nativas, beleza? A vegetação é muito importante para os seres vivos e pode ser utilizada em diversas formas, seja no seu estado natural, seja industrializada, além de produzir o oxigênio, é necessário a vida, beleza? Serve como alimento para outros seres e ainda é habitat natural para muitos animais, né? Purifica o ar, ameniza as altas temperaturas, fornece sombra, pode ser usada para ornamentação, né? Quem aqui nunca viu uma ornamentação com plantas, por exemplo, aquelas samambaias, serve muito para isso, né? Para esse tipo de ornamentação. Quem nunca ficou debaixo de uma árvore, usando ela como sombra ou abrigo contra o sol, né? Quando você está no local que tem muita vegetação, você sente esse ar puro, né? Um ar mais, como é que eu posso dizer para vocês? Um ar mais harmonioso, mais calmo, né? E também serve de construção para matéria-prima de diversos produtos, como remédio, roupas e móveis, tá? Bom, o Brasil ele possui uma vegetação bastante variada. São inúmeras as espécies de vegetais, né, nativos ou originais, ou seja, que nascem sem o auxílio dos seres humanos. Beleza? Como já falei para vocês. As plantas, os vegetais nativos, eles não têm influência do ser humano, tá? E eles não precisam do ser humano para eles nascerem ou se reproduzirem, enfim, eles nascem
através dessa situação, como eu falei para vocês, né? Através dos animais, através do vento, enfim. Muitas coisas da natureza influenciam para que isso ocorra, beleza? Floresta, tipo de vegetação que apresenta árvores altas, grandes e próximas uma das outras. Nela há uma grande diversidade de plantas, jequitibás, jacarandás, pinheiros, seringueiras, samambaias, bromélias, orquídeas, etc. Olhem a imagem, vejam como é diversificado, né, a floresta pela sua vegetação, ou seja, há vários outros tipos de vegetais, de vegetação dentro da floresta, tá, gente? Essas foram apenas algumas plantas que eu citei, mas existem muitas outras. Muitas outras. Cerrado, tipo de vegetação marcada pela presença de capins altos e plantas rasteiras, afastadas uma das outras. Em geral, as árvores são baixas, com tronco fino e retorcido. Prestem atenção. Olha como é o cerrado, né? O cerrado, ele é muito, muito encontrado no Nordeste, em lugares quentes, né? E vocês percebem como há uma diferença entre a floresta e o cerrado, né? Pela questão da vegetação, pela questão dos portes também que a vegetação tem, por serem pequenas, por serem retorcidas, enfim, tá, gente? Vocês percebem que há uma grande diferença entre as duas imagens, tá? Bom, essa é a explicação da página 42 do livro de Geografia, tá, gente? Agora a gente vai passar para outra parte do conteúdo que fica na página 43, desculpa. Vegetação litorânea, né? Quem já foi em Fortaleza, lá no Ceará? Nossa, é muito parecido. É incrível, né? Como esse lugar é lindo. Prestem atenção na imagem. O lugar traz uma paz incrível, tá? Vamos lá. Vegetação que é rasteira, né? Na qual é comum a presença de coqueiros. Prestem atenção aqui, ó. Muitos coqueiros. Há também muitas palmeiras. Então, essa é uma das características marcantes na vegetação litorânea. Vamos para outro tipo de vegetação, mangue. Vegetação que ocorre em terrenos onde as águas do mar é de um rio. Tá, gente? Presta atenção na imagem que é muito, 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 muito linda. Você encontra muito isso em terrenos alagados, onde há rio, onde se encontra o rio. Marcado pela presença de plantas que apresentam raízes aéreas. Como eu falei para vocês, são as raízes que ficam fora do solo, né? Ou fora da água. Preste atenção, ó. Raízes aéreas, as raízes elas são bem grandes. Então, isso é uma das características marcantes na vegetação do mangue, tá, gente? Vegetação do campo. Olha como esse lugar também é incrível, né? Preste atenção, olha a vegetação do campo, como ela é. Vegetação rasteira, na qual é comum a presença de arbustos, tá? Ou seja, árvores bem pequenas, certo? E grâmeas, que no caso é o gramado. Ou seja, muita grama, muita árvore pequena, muitos arbustos, são características do campo. Prestem atenção na vegetação do campo, como ela é marcante, tá? Vamos para o próximo tipo de vegetação. A caatinga. Olha, gente, muito linda também. O Nordeste tem muito cacto. Eu acho lindo esse tipo de vegetação. Prestem atenção. Vegetação adaptada a climas secos, lugares que quase não chove, tá? Geralmente composta por árvores de pequeno porte e espinhentas, ou seja,
cactos, muitos cactos, sabe? Quando você vai para o Nordeste, você vê muito isso. Quando você vai viajando assim de ônibus, você consegue observar esse tipo de caatinga, beleza? Nela são comuns várias espécies de cacto, como plantas, como palmas e mandacaru. Beleza? Esses são os tipos de plantas que você pode observar nesse tipo de vegetação, ok? Pantanal, lá onde habita os jacarés, por ser muito alagada, certo? Pantanal possui uma vegetação diversificada, com espécies de vegetais típicos da floresta amazônica, tá? Da Caatinga e do Cerrado, apresenta plantas aquáticas e também margens dos rios. Prestem atenção nessa imagem que você vai entender por que o Pantanal ele é diversificado na sua vegetação. Porque nele há vários tipos de vegetação que você pode encontrar na Caatinga ou no Cerrado, beleza? E também, como falei para vocês, as margens do rio e por ser alagado, ter lagos, muitos lagos, lagoas, rios, enfim. Bom, gente, vamos agora para a resolução da nossa atividade na página 44, 45, 46. Prestem atenção, tá? Lá na página 44, você tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta questão. Na primeira questão, pinte as letras B e C e descreva um elemento da natureza que é indispensável para os seres vivos em geral. Resposta, você vai colocar naquele quadradinho que está lá na página 44 do livro de vocês, beleza? Na primeira questão, não esqueça. Você vai colocar um dos tipos mais importantes, tá? Que o ser humano precisa. Ou seja, as letras que sobrarem vai dar significado a esse tipo ou a essa palavra, beleza? Segunda questão, marque V para as alternativas verdadeira e F para as falsas. Vegetação é um conjunto das plantas de um determinado local. Se você acha que é verdadeira, marque V. Se você acha que é falsa, marque F. A vegetação pode se desenvolver em qualquer lugar. Pode? Mostrei para vocês vários tipos de vegetação. Beleza? Se você acha que é verdadeira, marca V. Se você acha que é falsa, marque F. As plantas só podem nascer quando são plantadas pelos seres vivos. Expliquei para vocês isso agora, então não esqueçam. Se for V, verdadeira. Se for F, falsa. A vegetação pode ser utilizada de diversas formas, seja no seu estado natural, seja industrializada. Acabei de explicar. O Brasil possui uma vegetação bastante variada. Se você acha que é F ou V, marque lá. Terceira questão. Leia as dicas e descubra qual é o tipo de vegetação e escreva o nome nos quadrinhos. Letra A. Apresenta árvores altas, grandes e próximas uma das outras. Qual é o tipo de vegetação? Coloque lá. Letra B. Adaptada a climas secos. Coloque lá. Acabei de explicar isso para vocês. Beleza? Apresenta plantas com raízes aéreas. Também mostrei isso para vocês. Então, não esqueça, na letra C, de colocar qual é esse tipo de vegetação. É comum e apresenta a presença de árvores com troncos finos e retorcidos. Também você vai colocar qual é o tipo de vegetação. Beleza? Vamos lá. Quarta questão. Identifique o tipo
de vegetação correspondente a cada imagem. Você vai olhar para as imagens e vai colocar lá naquela linha qual é o tipo de vegetação. Beleza? Vamos para a página 45. Na página 45, você tem a quinta questão. Na quinta questão, desembaralhe as letras que estão dentro das árvores e, em seguida, escreva o nome dos principais tipos de formação vegetal do Brasil. Cada uma delas tem um nome e você vai identificar a partir do que você vai fazer, do desembaralhamento das palavras que estão em cada árvore, beleza? Essa é a nossa página 45, então faça com bastante atenção e cuidado para você não errar, ok? Vamos para a página 46. Na página 46, você tem a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a 10ª questão. Na primeira questão, na sexta questão, pesquise repostagens em jornais e revistas sobre a vegetação brasileira e, em seguida, escreva abaixo um resumo daquela que mais chamou a sua atenção e discuta com os seus colegas. Como você não está próximo do seu coleguinha, você pode estar discutindo isso com o seu responsável, ok? Preste bastante atenção que essa resposta ela é pessoal. Sétima questão. Procure no caça-palavras abaixo 3 utilidades que os vegetais podem oferecer aos seres humanos. Se você acha que qual é, como eu expliquei para vocês, nós, seres humanos, precisamos dos vegetais. Então, qual seria essa, como é que eu posso dizer? Essa utilidade que eles têm para nos oferecer. Bom, você vai procurar lá a palavra sombra, a palavra móveis e a palavra remédios, beleza? Oitava questão. Pesquise e cite 2 exemplos de utilidade da vegetação. Letra A, na indústria, e letra B, na alimentação. Resposta pessoal. Nona questão. Marque com um X os fatores naturais que contribuem para o desenvolvimento das plantas sem a ajuda do ser humano. Letra A, ação do vento. Letra A já não. Primeira bolinha, ação do vento. Segunda bolinha, a degradação do solo. Terceira bolinha, a ação da chuva. Quarta bolinha, a distância das plantas. E quinta bolinha, a falta da água. Marque um X naquela que você acha que é importante para que esse desenvolvimento dessa planta ela possa se desenvolver sem a ação do homem, ok? 10ª questão. Ao longo dos anos, a vegetação nativa de diversos locais foi bastante devastada em função da ação humana. Pense e escreva sobre o que acontece com os animais que tiveram seu habitat destruído. Sugestão: você pode estar pesquisando na internet ou pedindo a ajuda de um responsável para que você possa desenvolver essa questão da melhor forma possível, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Bons estudos, um forte abraço do seu professor. O nosso livro é da editora Formando Cidadãos, tá? Nosso livro é o livro de Geografia. Um cheiro do seu professor. Estou com muita saudade de vocês.